Olá, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar acerca da produção antecipada da prova. Isso está no artigo 381 a 383 do Código de Processo Civil. Você que está acompanhando comigo, pega o teu código e vamos compreender essa matéria. Então, o que seria a produção antecipada da prova? De uns tempos para cá, a prova ela tem ganhado uma certa relevância e principalmente tem se verificado a sua autonomia. E nesse viés, o CPC, então, de 2015, ele resolveu criar uma ação probatória autônoma e genérica, cujo conteúdo é a afirmação do direito à produção da prova. Então, esses artigos 381 a 383, ele regulamenta essa demanda, essa ação autônoma e genérica de produção de prova. Essa demanda, no conteúdo dessa demanda, vai se afirmar o direito à produção de uma determinada prova e se pede que essa prova ela seja produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ele serviria. Essa ação, então, ela só busca o reconhecimento do direito autônomo à prova. É um típico procedimento de jurisdição voluntária, então não há um adversário, não há um réu nesse processo, apenas o requerente, os interessados naquela prova também, né, se farão presentes. Mas esse requerente, ele vai solicitar que a prova ela seja produzida, ele vai afirmar esse direito à produção da prova, para que futuramente ele possa utilizar essa prova ou até mesmo nem utilizar essa prova. Essa ação, ela se esgota na produção de prova. Então, ocorre a produção da prova, a sentença vai ser dada e essa ação ela encerra. Não se pretende que esse juiz que está analisando se há esse direito de prova e que vai realizar a prova, ele reconheça que os fatos provados ou ele certifique situações jurídicas decorrentes daqueles fatos jurídicos. Então, nessa ação não vai haver uma valoração daquelas provas que foram realizadas. Pode-se requerer até mesmo a antecipação da produção de qualquer prova, ressalvada a prova documental. Então, qualquer prova pode ser feita por esse procedimento que está previsto ali no 381 a 383, mas a prova documental não. Então, a prova testemunhal, a inspeção judicial, a prova pericial, sim. A prova documental vai ser feita através da ação de exibição. Então, tem uma ação específica para a prova documental. E nessa prova é que vai ser realizado, então, essa produção de prova documental. Esse processo autônomo de produção antecipada de prova, ele é de uma jurisdição voluntária, como foi dito. Então, ele não é um processo cautelar. No CPC de 73 já havia a possibilidade de realizar essa prova antecipada, mas ela era tratada como um procedimento típico de um processo cautelar. Então, havia essa regulamentação e hoje não é tratado, então, como uma cautelar, porque não há uma necessidade de que após essa produção de prova ingresse com o processo. O processo ele específico para valorar essa prova, ele seja proposto. Não é necessário. Então, nessa produção antecipada de prova, não é vista como um procedimento cautelar e nem mesmo é necessário alegar a urgência. Então, nem sempre, nem todas as situações que estão previstas ali no 381 que autorizam essa produção de prova antecipada, elas trazem, nem todas as hipóteses trazem a urgência como um requisito fundamental. Esse procedimento, ele não é visto como uma tutela provisória de urgência e nem mesmo uma tutela cautelar. Há uma autonomia
então, desse processo de produção antecipada de prova. E, inclusive, ele dispensa uma propositura de futura demanda, não é necessário. Em algumas situações isso não vai acontecer, mas ela pode servir como contraestímulo do ajuizamento de outra ação. Então, o sujeito, ele percebe, verificando essa prova que foi realizada, ele percebe que não há um lastro mínimo, um lastro probatório mínimo que sirva como fundamento para uma propositura de uma demanda. Então, inclusive, essa produção antecipada de prova, ela é tida como um freio a essas demandas infundadas. Na petição inicial, então, o requerente ele vai realizar essa petição inicial, ele vai apresentar, propor essa petição, e nessa petição conterá as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova. Então, ele vai afirmar por que ele deseja antecipar a prova, que isso seria a causa de pedir. E ele vai indicar com precisão quais são os fatos sobre o qual a prova ela deve recair. Isso está lá no artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação de prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Então, ele precisa indicar isso com precisão para que a prova ela seja realizada de forma que venha a ser aproveitada, de forma que contemple aquelas necessidades desse requerente. E é indispensável, isso é indispensável que ele apresente de forma clara quais são os fatos que devem recair, porque o pedido dele precisa ser determinado. E lembrando que o pedido dessa petição inicial, dessa ação, dessa demanda, o pedido é para que se realize a prova. Então, se alega o direito de prova e o que quer ver nesse processo é que seja reconhecido esse direito e que seja, então, oportunizada a realização da prova. O autor ele tem que demonstrar também no processo essa relevância que a prova terá e também a utilidade, para que ele pode utilizar essa prova, para que não ocorra uma movimentação inútil da máquina do poder judiciário. No artigo 381, são apresentadas as hipóteses que autorizam a propositura dessa demanda. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, primeiro, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então, essa é a tradicional situação que justifica a produção antecipada de prova quando ocorre um risco, quando há uma iminência de um risco a produção dessa prova. Então, se essa prova ela for produzida no momento em que o processo estiver na fase de instrução, corre-se o risco dela não poder mais ser realizada. Então, um exemplo, uma testemunha que está para falecer, um objeto de perícia que está prestes a perecer, o dano ambiental que a cada dia, aos poucos, ele vem sendo absorvido pela natureza. Então, a produção de prova ela tem que ser realizada imediatamente. Nessa situação, demonstra-se a urgência. Então, o propósito dessa hipótese é justamente evitar a lesão a esse direito à produção de prova e, por isso, ela tem esse caráter inibitório. Outra situação, a prova ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Então, essa é uma novidade que o CPC ele trouxe e com a prova produzida, depois dessa prova realizada, pode surgir a chance de uma solução do caso por autocomposição, na esperança de que a outra parte seja estimulada a resolver o problema de forma consensual.
Então, a partir do momento que elas verificam como que se deu os fatos e qual que é o resultado dessa prova, então as partes elas podem formar o seu convencimento acerca daquela situação, sobre aquela causa, e a partir daí elas traçam estratégias de como resolver o problema. Essa situação, ela evidencia que não é apenas o juiz que é o destinatário da prova. Então, o artigo 370, ele fala acerca desse juiz que recebe as provas, até mesmo a própria doutrina, com base no modelo inquisitivo do processo, coloca esse papel do juiz. Porém, diante de todas as teorias, isso deve ser analisado com bom senso, com parcimônia. Então, as partes, elas também são destinatárias das provas. As provas, elas se dirigem às partes. E isso é evidenciado nesse inciso. Próximo, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Também é uma novidade do CPC, esse inciso. E ele reforça que as provas, elas possuem as partes como destinatárias. Porque não apenas o juiz. Nesse caso, se busca com essa produção antecipada de prova que as partes elas possam obter esse lastro mínimo probatório para o ajuizamento de uma futura demanda ou a certeza de que essa demanda ela será inviável. Então, isso já impede, já realiza esse filtro condicionante para que as ações infundadas elas não sejam propostas. Outra situação que também justifica o pedido está lá no parágrafo 1º do 381, que fala acerca do arrolamento. Então, o arrolamento de bens observará o disposto nessa seção, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Então, isso é importante. Isso prevê uma quarta hipótese de produção antecipada de prova, que é a situação do arrolamento de bens. O simples arrolamento e, como diz ali no finalzinho, não a apreensão. Então, não vai haver atos de apreensão, mas apenas o reconhecimento da produção dessa prova e a realização dessa prova. Então, isso serve para situações, para casos em que se busca apenas as informações sobre os bens que compõem uma universalidade. Então, uma biblioteca, um rebanho, uma herança, um patrimônio. Então, essa ação probatória ela acaba sendo útil como preparatória para uma ação divisória ou uma ação em que haverá uma partilha e que vai ser aproveitada, então, essas informações. No parágrafo 5º do 381, aplica-se o disposto nessa seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Então, essa situação é uma hipótese de justificação que o CPC de 73, ele também trazia uma hipótese apartada de justificação, que é essa coleta e registro escrito de prova testemunhal. O objetivo primordial dessa hipótese é justificar um fato ou uma relação jurídica que devem ser expressamente identificados na petição inicial. Então, quando ele for propor a ação, isso já deve estar comprovado. Então, ele realiza antes esse procedimento, produz essa prova, para que quando ingressar com a petição, isso já esteja nos autos. Isso é relevante para situações em que precisa comprovar algum fato para fins previdenciários, vai ser utilizado para instruir o pedido, ou a justificação que é promovida por um servidor público, quando ele pretende evidenciar um fato relativo à sua vida funcional, visando integrar ou até mesmo corrigir alguns registros da repartição administrativa em que ele atua.
E o CPC de 2015, então, ele unificou essa ação probatória autônoma. Houve uma fundição entre a ação de justificação e a ação para a produção antecipada da prova. Antes, a produção antecipada da prova, ela servia apenas a prova testemunhal e ela pressupunha uma urgência. Já a justificação, ela servia a prova testemunhal, mas sem a necessidade de urgência. E hoje isso foi unificado, então há apenas essa produção de prova antecipada. Quanto à competência, como que se dá a competência nessas ações, nessas demandas? Então, o parágrafo 2º, 3º e 4º do 381, ele traz para qual juízo vai ser distribuída essa ação. No parágrafo 2º, a produção antecipada de prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Ele traz uma regra de concorrente, uma hipótese de foros concorrentes para a produção antecipada da prova. Então, tanto o juízo do foro onde essa prova ela deva ser produzida ou o juízo do foro de domicílio do réu. Lembrando que essa escolha vai caber ao autor, a esse requerente, e ele deve primeiro verificar qual será o foro de melhor aproveitamento para a realização, então, para a propositura dessa demanda, para que fique melhor, para que fique mais fácil, mais eficiente a produção dessa prova. A regra é que seja, então, essa competência territorial, e lembrando que a competência territorial ela é relativa. Então, se ela não for alegada essa incompetência na primeira oportunidade, torna o juízo prevento. E no parágrafo 3º, ele fala que a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para ação que venha a ser proposta futuramente. Então, isso também encerra uma discussão que havia no CPC de 73. Então, não é necessário que se ingresse no mesmo juízo, ele não torna o juízo prevento para uma futura ação. A ação posterior, ela vai seguir as regras de competência, as regras gerais do CPC. E no parágrafo 4º, ele fala acerca de uma regra de competência delegada. Então, ele traz ali uma situação que é de competência federal delegada. O juiz estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, entidade autárquica ou da empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Porém, esse dispositivo ele foi parcialmente revogado, porque ele tinha como base o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, que trata dessa competência federal delegada. E esse dispositivo ele foi alterado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, isso é recente. Então, agora, somente pode ser processado na Justiça Estadual as ações de produção antecipada de prova que tenham como partes instituição de previdência social e o segurado. Então, ele foi parcialmente revogado, porque os demais casos que ele diz ali acerca da União, entidade autárquica, entra então a Previdência Social, que é uma autarquia, mas as outras entidades ou a empresa pública federal, então não será competência do juízo estadual, considerando que, de acordo com o artigo 109, é uma competência absoluta da Justiça Federal com relação àquelas matérias que estão previstas ali. E o fato dele ser processado em jurisdição voluntária, então não significa que em situações excepcionais não se possa buscar uma tutela provisória de direito à produção dessa prova. Então, que se peça uma tutela provisória de urgência nessa demanda. Então, seria uma tutela provisória de urgência liminar
sem a citação prévia e sem a participação dos demais interessados, em caso de extrema urgência. Isso pode acontecer, esse pedido pode ser realizado. Nessa situação, não vai haver uma violação do contraditório, mas a postergação para o momento seguinte ao da realização da diligência. E no momento seguinte, então, depois de realizada essa produção de provas, o requerido ele pode ser citado, ele pode se manifestar e acolhida a defesa desse requerido, o juiz ele pode não homologar a prova, então subtraindo ali a sua eficácia. Isso pode acontecer. O que não pode ser feito é o juiz indeferir essa produção e depois ela não poder mais ser realizada. Então, num caso que a extrema urgência, o material está prestes a ser destruído, então é urgente, não há tempo para citar, para que ele se manifeste nos autos. Então, isso pode sim ser concedido. Como em qualquer procedimento de jurisdição voluntária, os interessados eles devem sim ser citados para acompanhar esse processo. Isso está no parágrafo 1º do artigo 382. Inclusive, é aconselhável que todos eles estejam nesse processo, até mesmo para a eficácia dessa prova. A citação ela tem um papel importantíssimo, pois ela é uma condição de eficácia da prova perante aqueles contra quem se pretende utilizar essa prova. Então, todos aqueles que forem interessados, que tiverem alguma influência na realização dessa prova, devem sim estar nesse feito e compor esse processo. Ao receber a inicial, o juiz ele fará um singelo juízo de admissibilidade, apenas verificando ali se é competente, se há o interesse da causa, enfim, vai ser muito breve esse juízo de admissibilidade. Em seguida, ele vai determinar a citação dos interessados, eles serão citados, conforme o parágrafo 1º do 382. Não há um prazo legal, não está previsto aqui um prazo legal para oferecimento de contestação, de defesa desses interessados no processo. Então, o juiz ele deve fixar esse prazo, e de acordo com o 218, parágrafo 1º do CPC, e se ele não fixar esse prazo, vai ser utilizado o prazo geral do Código, que está lá no parágrafo 3º do 218 do CPC, que é o prazo de 5 dias úteis. Após essa manifestação dos interessados, então eles se manifestam, apresentam sua defesa. Se positiva ainda essa admissibilidade, se o juiz verifica que não há nenhuma situação, uma falta de pressuposto, alguma situação que enseje ou a emenda ou até mesmo a extinção desse feito, o órgão jurisdicional ele vai designar audiência de instrução e julgamento e fixar um prazo para apresentar em rol de testemunhas, se eles ainda não tiverem feito isso, né, se o autor não tiver feito isso na petição inicial. Se esse for uma situação de de prova testemunhal, de verificação de prova testemunhal, então é isso que vai ser realizado. Caso seja a situação de uma prova pericial, o juiz ele vai nomear um perito, vai formular quesitos, vai fixar os honorários periciais e também estipular o prazo para a entrega do laudo. Nesse mesmo despacho, o juiz ele vai determinar que as partes elas indiquem o seu assistente, caso elas tenham ou desejem fazer isso, e também formulem os seus quesitos, se eles ainda não fizeram. Se for o caso de inspeção judicial, o juiz ele vai designar dia e hora para a realização desse ato. E caso se busque a produção de uma perícia, nada impede que as partes elas se valham do direito previsto no artigo 471 do CPC e elas escolham consensualmente o seu perito. De acordo com o parágrafo 4º do 382, nesse procedimento não vão se admitir defesa e nem mesmo recurso, exceto contra a decisão que indeferir totalmente a produção de prova,
pleiteada pelo requerente originário. Parece razoável compreender esse dispositivo de modo não literal. Tudo bem que nesse procedimento há um contraditório reduzido, mas não há um contraditório zerado. Discute-se o direito à produção de provas, se há ou não esse direito, se a competência do órgão jurisdicional está correta, se há legitimidade para ingressar com essa demanda e podem ser aplicados o artigo 338 e 339 do CPC, se há interesse do requerente em realizar essa prova, o modo de produção dessa perícia, como que vai ser realizado, se vai ser nomeado um assistente, a possibilidade de impugnação do perito. Então, há sim o tempo inteiro há uma defesa, o requerido ele pode exercer essa defesa. O que não se admite nesse feito é a discussão em torno da valoração da prova e nem mesmo dos efeitos jurídicos dos fatos probandos. Aqui, nessa produção antecipada da prova, não é o momento de valorar essa prova, de analisar essa prova, de verificar quais são as consequências desse fato que foi provado. Isso vai ser feito em outro processo. Essa situação, ela não enseja a afirmação de que não há defesa e nem mesmo recurso nesses autos. Então, os autores, como é o caso do Talamini, Mitidiero, o Teodoro Júnior, o Didier, eles alegam que é possível sim realizar defesa, as partes elas podem se manifestar nesse processo. Como se trata de um procedimento voluntário, em regra não há réus, mas há interessados nesse processo, não existem adversários, em razão dessa jurisdição voluntária, desse procedimento voluntário. Mas o artigo 388, parágrafo 3º, ele permite que os interessados eles possam requerer, no procedimento de produção antecipada da prova, a produção de qualquer prova, desde que relacionado ao mesmo fato probando. Então, veja, diante dessa possibilidade do requerido também apresentar um pedido de produção de provas, há uma ampliação do mérito dessa causa e não há necessidade da instauração de um novo processo. Nesse caso, se encaixa perfeitamente com o pedido contraposto que é previsto nos juizados especiais. E o juiz ele pode sim indeferir esse pedido, caso ele verifique que vai haver uma excessiva demora para a realização dessa nova prova. Encerrada a produção de provas, então vai ser proferida uma sentença. Essa sentença é constitutiva e homologatória dessa prova. Na sentença, o juiz não vai valorar as provas, nem mesmo vai se debruçar sobre eventual direito material correspondente à alegação de fato que se buscava provar. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 382. E a sentença, ela deve conter um item próprio, trazendo a condenação acerca das despesas processuais. A princípio, essa condenação, essas despesas, elas correm por conta do requerente que realizou o pedido. E se o requerido também solicitou provas, ele vai arcar com as despesas relativas às provas que foram requeridas por ele. O autor Humberto Teodoro Júnior, ele afirma que se a prova ali produzida ela for utilizada em um futuro processo de certificação de direito material, as suas despesas elas se somarão às despesas do processo cognitivo, que vai ser então realizada toda essa produção de provas, essa verificação de todos os fatos alegados e vai conter um pedido principal. E depois, posteriormente, ao final, elas devem ser desembolsadas pelo vencido nesse processo. Publicada a sentença, os autos eles vão ficar em cartório por 1 mês para extração das cópias ou das certidões pelos interessados e, ao fim, esse processo ele vai ser entregue ao requerente da medida
de acordo com o artigo 383 do CPC. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido essa matéria. Deixa aí o teu comentário, a tua sugestão e até a próxima!